sendo eleito quase todos os dias. Ele sempre vai ter em mente que ele fez um compromisso aqui com a nossa cidade, né? E isso vai determinando que essa pessoa tente atender aqueles compromissos que ela assumiu ou aqueles compromissos que ela veio aqui e discutiu com a comunidade. Então é importantíssimo, deputada. E eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar e agradecer a senhora. Eu vou encerrar, eu creio que a sessão ainda tem projetos para serem votados, né? Mas eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz de poder ser uma voz no meio de 41 deputados, ser uma voz do entorno, estar atenta. O ministro Baldi, ele tem visitado o entorno e em todas as cidades. Os compromissos firmados com Bruno Araújo, que foi o ministro anterior, estão sendo liberados agora para a nossa região. Eu tenho acompanhado o ministro, até o dia que ele esteve aqui era para eu ter. Eles mandam a agenda dele para mim, mas eu não consegui, mas eu acompanhei no entorno sul uma parte, não consegui também, e a todas. E isso é muito importante. A nossa região precisa criar esta rede de proteção político-administrativa, porque nós não sabemos o nosso tamanho, porque nos dividimos. Quando nós nos unimos sempre, nós saberemos que nós poderemos ir muito mais longe enquanto região. Ontem fomos à NTT discutir passarelas, discutir viadutos, discutir sensores, né? Que nós sofremos muito com os cortes que nós passamos das BRs, né? Ninguém mais do que o Igual Paraíso sabe disso, não é? Então, muito obrigada a todos. Quando a gente faz parte da comunidade, não é nem contem comigo, né? Eu estou aqui, não é nem contem comigo, eu estou aqui. E estou no gabinete 37 da Assembleia Legislativa, à disposição da comunidade abdianense, à disposição dos seus vereadores. Eu não trabalho partido, eu trabalho autoridades, pessoas, todos sejam muito bem-vindos ao meu gabinete, independente de apoio político, independente de tudo, meu gabinete está aberto para a defesa das nossas cidades. Muito obrigada a todos pelo grande prazer de aqui estar. Muito obrigado, deputada. Agradecer mais uma vez e informar que logo nas primeiras sessões do mês de maio, né, vamos estar convidando a senhora para receber o título. E eu quero, senhor presidente, ser comunicada com uma certa antecedência, porque os municípios que me apoiam, os prefeitos, nós do entorno sul estamos muito unidos e eu quero trazer as comitivas das cidades do entorno para esta solenidade tão importante para mim. Nessa semana mesmo a senhora já será informada. Eu agradeço muito. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Com a palavra o vereador Éder para fazer a leitura do item 1 da pauta, das emendas apresentadas por ele e do parecer da CCJ. Emenda modificativa, petitiva que se apresenta ao projeto de lei 023/2017. O vereador que se subscreve nos termos do artigo 109, parágrafo 4º e 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 23, de 30 de outubro de 2018. Modifique-se a redação do caput do artigo 3º do projeto evidenciado e acrescenta-se o parágrafo único, os quais passarão a conter a seguinte redação, abre aspas, artigo 3º. As triagens e distribuições às famílias e pessoas inscritas no artigo 2º desta lei serão realizadas por uma comissão, parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo será composta por 5 membros, sendo 3 membros do Poder Legislativo local, indicados pelo presidente da Câmara Municipal, e 2 membros indicados pelo Poder Executivo. Justificativa.
A modificativa do caput do artigo 3º visa garantir maior transparência nas triagens, de modo que, com a comissão, haverá maior fiscalização, o que irá garantir a impessoalidade na escolha das pessoas ou famílias que forem beneficiadas. A adição do parágrafo único tem por objetivo garantir uma efetiva fiscalização do poder legislativo perante tais atos. Desta forma, solicito aos novos pares o apoio e a aprovação do presente emenda. Câmara Municipal, 16 de março de 2018, Éder Ferreira Martins, vereador. Emenda aditiva 02. O vereador que subscreve o termo do artigo 109, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei 23, de 30 de outubro de 2014. Acrescente-se ao projeto evidenciado o artigo 4º, o qual passará a conter a seguinte redação, abre aspas, artigo 4º. Fica vedada a doação de que trata esta lei no período de abril até dezembro dos anos em que houver eleições. Fecha aspas. Justificativa. A adição do artigo 4º visa garantir isonomia aos pleitos eleitorais, de modo que o chefe do Poder Executivo e os membros da comissão não possam se beneficiar eleitoralmente com as doações. Desta forma, solicito aos novos pares o apoio para a aprovação da presente emenda. Caso a emenda seja aprovada, deverá haver a remuneração dos artigos 4º e 5º para a remuneração dos artigos 4º e 5º para 5º e 6º. Câmara Municipal de Abadiânia, 16 de março de 2018, vereador Éder Ferreira Martins. Senhor presidente, quer que faça a leitura dos pareceres também? Sim. Pareceres do relatório. O vereador Davi Félix Vaz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou essa comissão a elaboração de parecer para análise de emendas apresentadas pelo vereador Éder Ferreira Martins ao projeto de lei número 23, de 30 de outubro de 2017. Essa comissão já emitiu parecer ao projeto as folhas 28/31. Dessa forma, cabe analisar somente as emendas. A emenda modificativa e editiva... Senhor presidente, só pela ordem. Os relatórios anteriores não foram lidos. Seria melhor, pela sequência, iniciar pelos relatórios do projeto. Quando foi lido o projeto, não foi lido as pareceres das comissões e após o pedido de vista? Não, foi lido. Não? Eu faço a leitura. Faz a leitura do anterior e em seguida lê com a emenda. Não. Parecer. Emenda. Projeto de lei, iniciativa do prefeito, dispõe sobre a autorização para a adoção de cestas básicas de alimentos às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Relatório. O vereador Davi Félix Vaz da Silva, presidente da Câmara Municipal, solicitou a essa comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei 23, de 30 de outubro de 2017. O projeto de lei estuda a autoria do chefe do Poder Executivo Municipal e dispõe sobre a autorização para realizar doações de cesta básica de alimento a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Antes de realizar o parecer, cumpre registrar o papel fundamental da comissão, que é realizar o controle preventivo de constitucionalidade. Desta forma, a análise fica adstrita, tão somente o olhar técnico e parcial da comissão no que se refere à admissibilidade do projeto. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Da análise. A análise da proposição tem por fundamento o artigo 36 do Regimento Interno da Casa, o qual otorga competência a essa comissão para opinar sobre a compatibilidade do projeto de lei com a lei municipal e Constituição Federal e Estadual. Cabe ainda nessa fase do processo legislativo proceder com a verificação da juridicidade e da técnica legislativa do texto normativo. Na apreciação dos requisitos formais de constitucionalidade, será observada a legalidade da iniciativa. Também será analisado se a matéria de competência residual. Quanto ao aspecto material, será observado se o conteúdo da proposição é compatível com o ordenamento jurídico constitucional. O projeto de lei em questão é iniciativa do ilustre prefeito municipal, a quem compete iniciar o projeto legislativo de forma privativa, tendo em vista que o conteúdo do projeto é a doação de cestas básicas. Desta forma, verifique-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria é de competência residual, pois cabe tão somente ao prefeito municipal iniciar o processo legislativo quando se tratar de doações. Quanto ao aspecto material, não vislumbro também óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema objeto do projeto. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade.
Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está regido de forma técnica escorreita, e atende a contento os preceitos da Lei Federal Complementar 95 de 98. Por fim, o projeto de lei atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de lei ordinária é o meio próprio para atender ao fim almejado, visto que a matéria não consta do rol taxativo do parágrafo único do artigo 41 da Lei Orgânica, do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com a Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica, eu voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, aos 12 de mês de março de 2018, vereador Antônio Sérgio dos Santos, relator CCJ. Votaram também, com o relator, vereadora Angelina Rodrigues Pereira e Carlos Cleito, da FLEC Abantes. Passa a fazer a leitura da parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Membros: Rosemar José da Silva, Ivanei Pereira da Silva e relatora Neuza Jacinto Diniz. Relatório: veio ao exame dessa comissão o projeto de lei 23 de 2017, de autoria do vice-prefeito municipal, que dispõe sobre autorização para o Poder Executivo realizar doações de cesta básica de alimento às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Ao projeto não foram apresentadas emendas. Meu relatório, voto da relatora. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça, que opinaram pela admissibilidade do projeto. Dessa forma, cabe a essa comissão opinar sobre o aspecto financeiro e orçamentário. As folhas 8 e seguintes, o senhor prefeito apresentou relatórios de impacto orçamentário. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação às leis orçamentárias vigentes. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como voto da decisão. Ante exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos da voto da relatora Neuza Jacinto Diniz, Ilvanei Pereira da Silva e Rosemar José da Silva. Em seguida, a apresentação das minhas emendas, as quais já fiz a leitura, e continuo agora, senhor parecer, senhor presidente, com a leitura dos pareceres que foram apresentados apenas em relação à emenda por mim apresentada. Do relatório, o vereador Davi Félix Vaz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, solicitou a essa comissão a elaboração de parecer para análise de emendas apresentadas pelo vereador Éder Ferreira Martins. Essa comissão já emitiu parecer em relação ao projeto nas folhas 28/31. Dessa forma, cabe analisar somente as emendas. A emenda modificativa aditiva número 01 de 2018 pretende alterar o caput do artigo 3º e acrescentar o parágrafo único ao mesmo dispositivo. A emenda aditiva número 02 de 2014 pretende adicionar ao projeto um novo dispositivo. Antes de exalar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental dessa comissão é analisar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formal e material com a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica. Dessa forma, a análise fica distrita com somente o olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade das emendas, não cabendo nesta fase do processo legislativo juízo de valor quanto ao mérito das emendas. O mérito deve ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. Da análise. A análise da proposição tem por fundamento o artigo 36 do Regimento Interno da Casa, o qual otorga competência a essa comissão para opinar sobre a compatibilidade da emenda. Cabe ainda, nessa fase do processo legislativo, proceder com a verificação da juridicidade técnica legislativa. Conforme narrada em linha alhures, as emendas ora apresentadas pretendem modificar e adicionar dispositivo ao texto original. O projeto já foi admitido por essa comissão. Desta forma, verifica-se de plano que não há vício de iniciativa. Quanto ao aspecto material, também não exige o óbvio de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento é permitido a apresentação de emendas pelos vereadores. Aliás, a apresentação de emendas é função típica e reservada exclusivamente aos vereadores. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade também foram atendidos. Desta forma, atendidos os requisitos materiais e formais de constitucionalidade, a admissibilidade das emendas é medida impositiva. As emendas atendem à técnica legislativa, pois as mesmas possuem a redação técnica escorreita e atende a contento às normas da Lei Federal 95 de 98. Por fim, atendem ao crivo da juridicidade, porquanto apresentadas emendas foram apresentadas por meio que atendem ao fim almejado. Do voto do relator, ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal material das emendas modificativa e aditiva,
Voto pela admissibilidade das emendas. Vereador Antônio Sérgio dos Santos, relator CCJ. Votaram juntamente com o vereador os membros Angelina Rodrigues Pereira e Carlos Cleito da Fleck Abrantes. O projeto está em discussão. Senhor presidente, pela ordem, parece que aqui não foi lido o parecer da assessoria jurídica. E Não foi. foi lido o parecer da assessoria jurídica. E parece que não. Foi Da emenda favorável. também tem parecer da assessoria jurídica da emenda? Não, ele não apresentou específica para a emenda, não. Ele apresentou. Teríamos que pegar aí um parecer da assessoria jurídica antes de colocar em discussão e votação. Senhor presidente, eu acho dispensável. Se os senhores vereadores optarem pelo Deixa eu um só parecer jurídico justificar oral, por que eu estou entendendo assim. Porque esse projeto de lei aí, no parecer da Constituição, foi bem dito aí que é um projeto de lei de iniciativa privativa do prefeito. Até porque trata-se de doação e de doação de gastos do município. E gastos do município, despesa do município, a gente sabe que são projetos de iniciativa privativa do prefeito. Então, a primeira coisa que deveria ter sido feita aí seria a assessoria jurídica dar o seu parecer a essa emenda, para depois passar para as comissões. Então, essa é a minha colocação. Até para evitar que o senhor prefeito ovete ou entre com ação judicial a respeito dessa matéria. Eu acho, na verdade, que o parecer, nesse caso específico aqui, uma vez que já colhemos o parecer das comissões, seria dispensável. Mas se Vossa Excelência quiser colher de forma oral aí, para a gente, pelo princípio da celeridade aqui no andamento. vamos chamar o assessor jurídico e dar o parecer. Ele já fez recentemente. E um outro detalhe também, senhor presidente, que eu gostaria, porque o processo desse projeto de lei aí, esse foi retirado pelo vereador Rosemar, com vistas, né? Doações de cestas básicas foi o Rosemar, foi você, Sérgio? Foi pelo vereador Sérgio, e a emenda veio do vereador Éder. Como esse projeto de lei já estava na fase de discussão e votação, onde tem uma portaria aí que permite as vistas, eu acho que a apresentação de emenda pelo vereador Éder, que não pediu vistas, teria que ser no plenário e acompanhado por mais 3 vereadores, que é como está aí os precedentes aqui da casa. Eu vejo aí a dificuldade que o vereador está tendo aí em aceitar a emenda apresentada aqui, sabe? Mas eu entendo Não, nós que nem estamos no mérito ainda da emenda. Não, nós não estamos nem no mérito da emenda. No mérito da emenda, O assessor jurídico, a palavra dos dois está caçada. O assessor jurídico da casa ele está em audiência, portanto, se for do entendimento do plenário que não há necessidade do parecer jurídico de forma oral, o líder do prefeito poderá retirar esse projeto e o assessor jurídico fará o seu parecer na forma escrita, creio eu, né, e tem essa convicção também que o parecer é extremamente importante nas emendas apresentadas, necessário, né, faz jus, mas como ele não está aqui, se os demais, todos os vereadores dispensarem esse parecer, creio que poderíamos votar o projeto com as emendas apresentadas. Porém, como o assessor jurídico não está, e essa é a última sessão do nosso mês, fica, né, a apreciação do plenário da Câmara para optar se votamos o projeto com essas emendas sem o parecer jurídico ou com o parecer jurídico, uma vez que temos o parecer jurídico do projeto, não da emenda apresentada. Senhor presidente, só dar mais uma sugestão. Essa é uma questão estritamente jurídica. Como que, com base no quê? Vou só citar de exemplo. Porque tem vereadores aqui que não têm conhecimento jurídico. Como é que ele vai saber se o parecer jurídico deve acontecer ou não? Então é uma dificuldade. Eu acho que mesmo para a gente decidir isso aí, precisaríamos antes de uma explicação da assessoria jurídica sobre o assunto. Eu já entendo, senhor presidente, que o parecer é apenas uma orientação.
Pelo contrário, eu acho que todo mundo aqui, eu acho que não tem ninguém que tem conhecimento, não. Acho que todo mundo tem que ter sua capacidade de decidir. Não estou falando isso, vereador. Eu estou falando de eu acho que formação jurídica. só concluir, senhor vereador, por gentileza. Só caso polêmico. Só concluir, Caso polêmico democrático. Caso democrático, senhor, eu acho que a nossa disposição de podia- decidir, independentemente do parecer jurídico, até porque aqui ele já apresentou um parecer relacionado ao projeto. Em relação a ele, é totalmente dispensável, e eu acredito que não tem necessidade. Não precisaria de parecer nessa O senhor fala, eu espero o senhor falar, ué, por que o senhor não faz da mesma forma, senhor vereador? Porque o senhor está querendo desvirtuar o assunto. Senhores vereadores, se os senhores quiserem, assim como nós apresentamos algumas vezes emendas aqui em plenário, acompanhada por mais 2 vereadores, né, e nessas emendas, geralmente, em alguns casos, né, já aconteceu do assessor jurídico, doutor Marcelo, vir até o plenário e apresentar a sua emenda. Em todos os casos ele apresentou Ele sempre faz isso, ele fez recentemente. Exato. Então, porém, será dispensado sim, mas se todos os vereadores tiverem o consentimento. Caso não tenha, o projeto terá que ser suspenso da pauta para que possa assim estar completo e numa próxima oportunidade todos nós podemos voltar a isso. Senhor presidente, eu até falei que o senhor estava no telefone, até para os vereadores tomarem essa decisão, se há necessidade ou não do parecer, eles precisam de ter um esclarecimento jurídico. Porque o vereador Edson me interpretou mal. Eu não quis dizer. Eu quis dizer o seguinte, que é uma matéria jurídica e que é uma matéria que precisaria de pessoas formadas na área jurídica para decidir a respeito. Então, o mais prudente seria aí passar o projeto para a próxima sessão, colher, porque assim sempre foi feito, sempre teve o parecer jurídico aqui. Sim, até mesmo porque temos que saber se a emenda ela está constitucional ou não. O plenário tem autonomia para dispensar o parecer, uma vez que o parecer é apenas para orientação dos vereadores. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que submetesse a votação do plenário, se dispensa o parecer e nós já faz a votação hoje para dar prosseguimento a isso aqui, ou se pretendem que esse projeto aguarde o parecer do nosso assessor jurídico. Então, acho que melhor, neste caso, se há questionamento, o plenário tem autonomia para isso, vamos submeter uma votação do plenário para ver se dispensa o parecer relacionado à matéria, até porque esse parecer é para mera orientação. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento antes, que para que essa votação ocorresse, eu gostaria de um esclarecimento da assessoria jurídica. Sim, eu concordo com o vereador e não, em todos os casos que tivemos aqui, até porque temos que saber se a emenda, isso não vai alterar o voto de nenhum vereador, mas temos que saber se a emenda é constitucional ou não. Então, portanto, infelizmente, a assessoria jurídica não está na casa no momento. Se os vereadores optarem por suspender a sessão até que a assessoria jurídica chegue na casa para dar o seu parecer de forma oral, ficará de acordo, a sessão pode ser suspensa aí por 10, 15 minutos, e pode estar ligando para o assessor jurídico para que ele possa vir, porque vamos ter o mesmo problema no projeto seguinte. Então, temos que ter esse parecer. Aqui, senhor presidente, que não precisa, então, não precisaríamos de relatório da Constituição e Justiça, não precisaríamos de finanças. Se o senhor reporte o projeto ficará incompleto se ele não tiver o parecer da assessoria jurídica. Né? Já fizemos isso aqui algumas vezes. Presidente, suspende a sessão até o assessor jurídico comparecer. Vamos suspender a sessão por 5 minutos. Né? Enquanto isso, vamos tentar entrar em contato com a assessoria. E no outro projeto de lei, eu não sei se também estiver faltando, aí já Também está faltando. Então, ele já dá o parecer dele nos dois, se a emenda está constitucional ou inconstitucional. Então, vamos suspender a sessão por uns 5 a 10 minutos e logo em seguida retomaremos os trabalhos.